Eric, o que fazer para se alcançar a eficácia das normas constitucionais? O primeiro aspecto que nós temos que ter é a respeitabilidade a essas normas. Nós temos que ter o exemplo partindo de todo cidadão e, sobretudo, daqueles que estão participando do processo eleitoral. Porque quando isso não ocorre, você tem o aparelho judicial em movimento. E a judicialização do processo em si, ela não é salutar. Significa que está havendo alguma anomalia. Alguém está descumprindo as regras e essas regras precisam ser sindicadas, esses atos precisam ser sindicados pela Justiça Eleitoral. Então, a eficácia de uma norma, ela rege pela sua aplicabilidade, pela sua certeza de que ela terá uma sanção e de quem praticou alguma infração, ele vai responder judicialmente, tendo o direito do contraditório, o direito da ampla defesa, e se ficar comprovado que realmente foi uma irregularidade eleitoral, ele vai sofrer as penalidades que variam dentro do processo. Agora, o nosso presidente, inclusive, ele já foi multado pelo TSE. Até que ponto o apoio de um presidente a um candidato pode influenciar o resultado das eleições? Olha, isso é o uso, pode ser caracterizado, em tese, pode haver a caracterização do uso da máquina. O poder administrativo, ele é a favor de determinadas candidaturas. E como você pode imaginar isso? Se você tem um período que não existe propaganda, você tem um período que é vedado, que não existe candidaturas, você só vai ter candidaturas após as convenções, e após as convenções aqui começa a propaganda eleitoral, como justificar objetivamente o crescimento de determinados candidatos no pleito eleitoral? Então, quando você tem um crescimento quantitativamente verificado por uma pesquisa científica, é porque está havendo abuso, está havendo uso de uma estrutura em favor de determinadas candidaturas. Isso é um elemento objetivo. Outros elementos objetivos é se você verificar a quantidade de sanções ou a quantidade de penalidades que a Justiça Eleitoral vem aplicando a determinado candidato. Isso, inclusive, pode caracterizar uma ação de investigação judicial eleitoral, que aí você não discute mais só as multas, você discute também o registro daquele candidato. O que nós estamos vivendo, e não é só nessa eleição, não é uma peculiaridade dessa eleição, é que existe uma lei de mercado, uma lei de custo-benefício. Se eu utilizar o meu programa partidário, que é um programa pela Lei 9.096, que deve trazer as diretrizes do partido, mas se eu faço um desvirtuamento, se eu desvio a função desse programa para promover determinados candidatos ou pretensos candidatos, o que é que acontece? Eu vou ter uma multa de R$5.000. Essa multa é irrisória. Então, se eu atinjo milhões de telespectadores através de um programa de rede e só vou ter 5.000 de multa, evidentemente que o marketing, o jurídico vai dizer, olha, vale a pena, vamos infringir, porque a multa está sendo irrisória. Agora, se você aplicasse o valor do programa ou o valor correspondente àquela rede que foi formada, talvez os candidatos pensassem duas vezes em querer burlar, porque há uma caracterização que se chama fraude à lei. Ou seja, eu uso métodos lícitos para, no conjunto, atingir uma ilegalidade. E a propaganda partidária, ela é uma forma de você promover determinado agente político a pretexto de estar usando licitamente a permissibilidade de veicular inserções durante o semestre. Qual é a sua opinião sobre o projeto Ficha Limpa? Olha, eu acho que foi um avanço em termos material, em termos de conteúdo, ele é fundamental em toda a democracia. Eu acho que, em termos de necessidade normativa, aí eu discordo, porque você não precisa, para uma democracia, ter uma norma para dizer que o político tem que ter ficha limpa. Eu acho que é uma obrigação do agente público ele ter ficha limpa. O Brasil talvez seja a única democracia no mundo que criou uma norma para dizer, olha, você tem que ter ficha limpa. E quanto ao aspecto da forma, eu acho que esse projeto é importante materialmente, mas ele precisa analisar a constitucionalidade dessa forma. Nós não podemos, por um clamor social, ultrapassar essa constitucionalidade, porque nós vamos estar afetando todo o ordenamento. E esse projeto, ele traz uma implicação que há 3 dúvidas nascentes nele. Primeiro, a questão do princípio da culpabilidade. Eu acho que a discussão não pode ser por aí, porque se ele surge a partir de uma sanção, eu posso também interpretar através do princípio da culpabilidade. O segundo é uma colisão entre o princípio da moralidade e o princípio da presunção de inocência. O princípio da moralidade, muitos usam como princípio, mas ele é regra, ele não é princípio. Agora, o princípio da presunção de inocência, sim, esse mede o grau de civilidade de uma nação.
E eu tenho vários precedentes do Supremo, onde ele trata esse princípio da presunção de inocência como um princípio maior, que merece respeito, para que a gente possa evitar danos. O sistema é falho, o sistema é falho. Nós temos maus políticos sendo eleitos? Temos. Nós temos políticos que são cassados, perdem o mandato e quando retornam para a eleição, têm votações esmagadoras. Então, há uma dificuldade na soberania popular. Então, nós precisamos discutir não como paliativo para dizer que o ficha limpa vai acabar a corrupção no Brasil. Não, nós precisamos fazer um debate maior, nós precisamos aprofundar, mas precisamos respeitar essa paridade de princípios, nós precisamos respeitar o princípio da presunção de inocência como fortalecimento da própria democracia brasileira. Eric, muito obrigada. Parabéns pelo seu livro. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, Carol.